Olá pessoal do canal Destrancadamente. O assunto inteligência artificial, inteligência humana, despertou tanto interesse que me pediram para explicar um pouco melhor alguns aspectos da inteligência artificial quando comparada com a inteligência humana. Então vamos lá. Vamos partir de um tema, um subtema dentro desse tema, que seria a criatividade. Criatividade. Vamos lá. A gente viu então, anteriormente, que o cérebro humano, quem puder, veja a primeira gravação sobre esse assunto, a gente viu que o cérebro humano, ele tem, na verdade, 3 cérebros funcionando ao mesmo tempo. O cérebro do réptil, primeiro cérebro, que faz toda a automação do nosso corpo, faz o coração bater, a gente respirar, portanto o sangue pulsar, controla todos os nossos órgãos, todos os espasmos do intestino e assim por diante. A gente nem toma conhecimento desse cérebro porque ele funciona automaticamente. Mas para a gente, como o símbolo para recordar, ele é responsável pelos nossos instintos mais primitivos, que é igual ao instinto que o réptil tem, que é basicamente a sobrevivência em situações como a do réptil, situações extremas. E o resumo disso é que esse cérebro comanda na gente aquela vontade de lutar pela sobrevivência, ou a necessidade dela, ou então fugir pela também necessidade da gente não se colocar numa fria. Okay? O segundo cérebro, então, só para lembrar, é o cérebro do mamífero superior, tipicamente golfinho, chimpanzé, mas a gente tem algumas coisas dessas também no cérebro do cachorro, nosso grande companheiro, né? E a característica principal desse cérebro são as emoções, os sentimentos. Eu tipifiquei isso com o amor. Então, eles podem sentir alguma coisa semelhante com amor, por isso que eles cuidam das crias, o que é diferente de um réptil. O réptil, nasceu réptil, se bobear, o pai até come o filho e tal, porque ele esquece, aquilo lá já não faz mais parte da vida dele. Já os mamíferos, como nós, cuidamos da nossa cria durante muito tempo. Aliás, as crias humanas eu acho que são aquelas que a gente tem que cuidar há mais tempo. Quem é pai e mãe sabe que a gente tem que cuidar pro resto da vida, assim como a gente foi cuidado, né? E a terceira estrutura do nosso cérebro é a estrutura do neocórtex. O neocórtex é aquela estrutura que é racional e que permite racionalizar tudo isso que a gente sente e nos dá a capacidade de pensar no passado, pensar no futuro, pensar na vida, pensar de onde viemos, para onde fomos, planejar e até se lamentar do passado, muita gente sofre com isso. Não saber qual é o futuro, muita gente sofre com isso. Então vamos pegar esse tema do futuro. Qual será o nosso futuro? Bom, o nosso futuro eu não sei, mas eu sei que o futuro da raça humana é a mesma coisa, a mesma repetição do que já aconteceu no passado. Então, o que aconteceu no passado, desde o passado remoto, quando surgiu esse neocórtex no nosso cérebro, eu não sei como, era uma boa ideia alguém pesquisar e descobrir e contar para nós. Eu também vou fazer isso, mas isso não é importante para a gente agora. O importante é a gente saber que a partir do momento que a gente teve o neocórtex, essa estrutura única na natureza que só o ser humano tem, a gente passou a criar. Criar é a palavra certa. E não é criar as crias, é criar abstrações, que só nós temos essa capacidade. Essas abstrações de pensar,
Então, esse pensamento, a gente começou a usar para criar o que a gente chama de tecnologia. Tecnologia. Então, desde o primeiro momento, onde o ser humano, no momento no qual o ser humano teve que, para sobreviver, encontrar uma caça, ele começou a usar de artimanhas, artifícios, correr atrás da caça. O ser humano é aquele animal que mais tempo consegue correr. Então, no começo, ele corria atrás da caça até a caça cansar. Quando ela cansava, ele ia lá e pegava. Depois ele falou, olha, eu podia juntar aqui um pedaço de pau, fazer uma ponta e jogar na caça. Aí eu não tenho que correr muito, corro um pouco menos. Então o ser humano criou em seu próprio benefício. Essa é a característica dos seres humanos. E assim os seres humanos foram criando, no lugar de correr, sei lá, ele criou a bicicleta em algum momento, depois ele montou um cavalo antes da bicicleta, não tem que gastar muito tempo, se desgastar muito, e sempre no sentido de aproveitar melhor a vida. Ele não precisa fazer coisas tão mecânicas, tão básicas, como um lagarto, ou passar necessidade como um mamífero superior ou um cachorro. Ele vai lá e faz. Ele faz usando tecnologia. E essa tecnologia faz parte da criatividade. Então o ser humano nunca parou de ter criatividade. Vocês vão ver que ao longo do tempo, se a gente olhar as guerras, nessas guerras que houveram ainda na humanidade, infelizmente, para mim elas só servem de um exemplo, que é o exemplo de que as guerras foram sendo ganhas cada vez mais, por cada vez mais tecnologia. Espero que um dia o pessoal use a tecnologia só para o bem e use a tecnologia para acabar a guerra, certo? Na minha área, eu sou engenheiro mecânico, a gente pode falar que foi criado um motor, aquele motor do carro, motor diesel. Antes dele veio o motor a vapor, que é o mais importante, fez a Revolução Industrial. Daí a gente passou a viajar longas distâncias para encontrar os amigos, para trabalhar, enfim, fazer negócios. Mas lembre-se, todas essas coisas que aconteceram, elas aconteceram porque os seres humanos têm uma coisa que os outros animais não têm, que é a criatividade, devido ao neocórtex, e a capacidade única de criar tecnologia. Tecnologias. Então a única coisa certa é que ao longo do tempo, constantemente, os seres humanos, não todos, mas a parte dos seres humanos que gosta disso, como eu, por exemplo, que já fui pesquisador científico, tirei meu doutorado, sou pesquisador científico. Então, os seres humanos, alguns mais do que outros, foram criando e criando tecnologias. Tem a outra parte também, que é criar soluções para problemas de saúde, criar artes. Eu adoro as artes porque não tenho habilidade nenhuma. Criar música, eu adoro música, adoro entender música, porque eu entendo de música tanto quanto uma porta. Então, para mim, a curiosidade pelos outros, a criatividade dos outros, além da minha área, me fascinam. Eu acho maravilhoso isso. Então, nessas criações dos seres humanos, nessas criações de tecnologia, a última, digamos assim, de grande porte que está na moda, que vai modificar muito as nossas vidas, é a inteligência artificial. Vamos fazer um paralelo. Eu, como engenheiro mecânico, eu acho uma coisa linda um carro. Só que você já viu que além do carro ser uma máquina maravilhosa, esse carro abriu uma quantidade
enorme de possibilidades de outras coisas para serem feitas. O carro serve para trabalhar, assim como qualquer meio de transporte. Serve para a gente se divertir, serve para a gente fazer turismo, turismo de lazer, turismo de negócios. Então, essas máquinas que simbolizam ou são simbolizadas muito bem pela engenharia mecânica, essas máquinas de transporte, que incluem avião, navio, barco, lanche, enfim. Essas máquinas de transporte, elas foram criadas como máquinas para ir do ponto A ao ponto B, passando pelo C, depois indo para o D, pouco importa. Mas só que ao longo do tempo que as pessoas foram usando essas máquinas, elas foram descobrindo novas utilidades para essas máquinas. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Como eu já expliquei, só para lembrar, a inteligência artificial ela tem algumas características muito interessantes. Ela consegue, por exemplo, fazer o resumo, eu vou exagerar, de todos os livros do mundo, pelo menos sobre um assunto. Bom, ainda não é do mundo, mas uma quantidade muito boa de livros, ela consegue fazer um resumo. Então, você pedir para o ChatGPT fazer uma redação aí sobre um tema qualquer, ele vai conseguir fazer. Só ele não tem uma coisa que o ser humano tem. Qual que é que eu insisti muito? A criatividade. Outra coisa, ele não tem, segundo o cérebro do homem, que são os sentimentos. Então ele vai fazer um resumão de máquina, que vai ser, no caso de sentimentos, ainda uma compilação de textos, de palavras que fazem sentido. Mas em princípio não existe ou nenhum sentimento, ou se existir vai ser uma mistureba de sentimentos sem pé nem cabeça. Bom, vai ter um texto muito bonito sobre aquilo que você pediu, o tema que você pediu para ele fazer. Mas, por exemplo, eu que sou professor, eu sei quando um aluno copiou ou não copiou a resposta. Né? A gente tem experiência nisso e já desenvolveu esse sentimento sobre as coisas, esse feeling. A máquina não tem isso, né? Então, esta, digamos, uma máquina de tecnologia, essa tecnologia que é a inteligência artificial, ela vai poder fazer muito, mas não vai poder fazer tudo. E nós vamos poder usar esta tecnologia nova, que é a inteligência artificial, para fazer tudo que a nossa criatividade, tudo que os nossos 3 cérebros, principalmente o neocórtex e o cérebro dos mamíferos superiores, onde tem os sentimentos, principalmente complementando isso. Até a gente pode complementar a inteligência artificial com algum tipo de sentimento. Olha, escreva alguma coisa sobre caneta, mas ligada com amor. Bom, acredito que será possível, né? O amor da caneta, ele vai selecionar os textos onde existem essas 2 palavras. Mas ele vai fazer essa seleção de uma maneira sem sentimento. Sem sentimento. Ele vai fazer isso de uma maneira lógica, através de um algoritmo. Eu sei qual é, não interessa aqui agora. Mas vai sair aquela letra morta. Muito boa, bem escrito, provavelmente sem erros de português, mas não vai ter aquilo que a gente identifica no ser humano, que é o sentimento, as emoções do ser humano, tá certo? Então ela não vai conseguir reproduzir isso, mas ela vai conseguir reproduzir coisas muito interessantes. Bom, o carro também não tem sentimento. Nós usamos o carro para desenvolver nosso sentimento, olha que legal. Então nós usamos o carro para visitar uma família, nossa família, visitar um amigo, nosso amigo. Então nós desenvolvemos as nossas emoções usando uma tecnologia
que se chama, por exemplo, carro. Eu insisto no carro porque eu sou engenheiro mecânico. Ou podia ser avião, trem, navio, pouco importa. Então veja, a inteligência artificial, ela é limitadíssima, assim como o carro é limitadíssimo. Mas, assim como o carro faz que a gente desenvolva uma série de atividades, porque ele facilita o nosso transporte, a gente não tem mais que andar, o carro anda pela gente, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta super importante para isso também. E isso está em aberto. Não está completamente aberto, porque para ela se desenvolver, muitas atividades já têm que começar a agregar a inteligência artificial para poder isso gerar um negócio, para isso poder gerar dinheiro, para esse dinheiro poder pagar novas pesquisas e assim por diante. Mas o mais importante é que essa tecnologia, a inteligência artificial, que a gente conversou e eu vou repetir, ela é inteligência artificial tanto quanto Bombril tem 1001 utilidades. É só um nome. Mas essa tecnologia que alguém pôs o nome e a gente adotou, a força, porque não tem outra, né? Foi o nome que ficou. Essa tecnologia vai poder fazer com que a gente voe na nossa criatividade. A gente vai usar como ferramenta. Para terminar, então a inteligência artificial, que não tem praticamente nada ou muito pouco em comparação à inteligência humana, assim como o carro não tem nada de inteligência. Aliás, como engenheiro mecânico, eu vou dizer até que talvez ele tenha, mas pouco importa. É uma tecnologia que vai revolucionar muitas das atividades da gente. Ela já é usada em algumas atividades. Por exemplo, uma das atividades que ela é muito usada, e é por isso que o Brasil fez questão de trabalhar em cima de leis a respeito disso, de criar uma ação aí para que a gente desenvolva uma inteligência artificial do Brasil, com as características do Brasil, porque ela vai ajudar a gente a, por exemplo, fazer um marketing entre os brasileiros. Você pode falar assim, inteligência artificial, inventa uma cara aí de uma pessoa. A inteligência artificial da China vai inventar a cara de um chinês. Dos Estados Unidos, de um americano. E do Brasil, nós não temos uma. Então a gente precisa ter inteligência artificial, gente desenvolvendo essa ferramenta e usando essa ferramenta no Brasil. Por exemplo, esta é uma atividade muito interessante para quem quer começar uma atividade profissional, um estudo, porque é algo que vai crescer cada vez mais. E eu não vejo quando que isso vai morrer. Morrer, eu quero dizer, é deixar de ser alguma atividade que demande muito conhecimento das pessoas. Tá ok? Então, inteligência artificial veio para ficar, e a inteligência artificial, como toda tecnologia, vai nos ajudar muito a criar um universo de possibilidades. Vai tirar empregos? Provavelmente sim. Podemos cuidar disso num outro vídeo. Mas vai gerar mais empregos em outras áreas. Como tudo. Sempre os telegrafistas de antigamente perderam seus empregos, mas ao invés da telegrafia, aumentou-se a quantidade imensa de pessoas, muito maior que telegrafia, que digitam em computador. Percebe? Então, conhecer esse novo mundo é mais importante do que ficar à margem, esperando que, não, vou continuar do jeito que está. Bom, vem aí uma revolução. Para concluir, para desbravar a mente da gente, vamos procurar entender quais são essas revoluções. Faça aí suas pesquisas e mande para a gente suas sugestões. Tá ok? Adeus, até breve, na verdade,
E a gente se vê num próximo vídeo sobre um novo tema ou sobre esse tema abordando de uma outra maneira. Espero ter desbravado as mentes de mais pessoas com esse vídeo. Tchau, tchau. Até, pessoal.